Hello everyone, how are you doing? Bom, nessa aula vamos estudar o present simple, que corresponde aí ao presente do indicativo da língua portuguesa. Mas vamos entender um pouquinho como usá-lo na língua inglesa, na sua forma afirmativa, ok? Primeiro de tudo, precisamos entender em que situações usamos esse tempo verbal. Vamos usar o present simple para falar de ações corriqueiras, como descrever uma rotina diária, falar de algum hábito, ações que se repetem no dia a dia. Por exemplo, I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. I go to the cinema on the weekends. Eu vou ao cinema nos finais de semana. Então eu estou falando de uma ação minha que corresponde a minha rotina, que é acordar cedo todos os dias. E também no segundo exemplo aí, um hábito de ir ao cinema nos finais de semana. Podemos também usar o present simple para contar um fato ou uma verdade universal. Por exemplo, the sun rises in the east. O sol nasce no leste. Ou ainda, the water freezes at 0 degrees Celsius. A água congela aos 0 graus Celsius. Então, são fatos universais que é conhecido por todo mundo. Usamos ainda o present simple para falar sobre preferências, dizer o que eu gosto ou o que eu não gosto de fazer, o que eu gosto de comer, enfim. Expressar um desejo ou uma opinião. Temos como exemplo aí, ó, I like chocolate, eu gosto de chocolate. I want a coffee, eu quero um café. Ou I think you are tired, eu acho que você está cansado. Então eu posso expressar o que eu gosto, ou dizer o que eu quero, ou falar o que eu acho, ou o que eu penso, expressar a minha opinião. Todos esses exemplos que eu citei aqui estão na forma afirmativa do presente simples. E a estrutura da frase, ela é bem simples, ok? Vai vir da seguinte forma. Primeiro, eu vou colocar o sujeito, depois o verbo no presente simples, e então o meu complemento. Ó, they work together. Eles trabalham juntos. They, eles, é o sujeito. Work, trabalham, é o meu verbo no presente simples. E together, juntos, é o meu complemento. Agora, como podemos conjugar o verbo no presente simples? No inglês, assim como no português, nós temos as formas infinitivas do verbo. Ou seja, ele não está conjugado em nenhum tempo verbal. Não está no presente, não está no passado ou no futuro. Mas está na sua, ele simplesmente está na sua forma básica. E aí no inglês, o infinitivo ele se apresenta da seguinte forma. Eu vou ter o to junto, acompanhado com o verbo básico. E aí eu trouxe aí 4 exemplos aí, ó. To dance, dançar. To speak, falar. To go, ir. E to walk, que é o verbo andar. E para usar o verbo no presente simples, o que eu preciso fazer é muito simples. É só retirar o to, que vem antes do meu verbo, e usá-lo na sua forma básica. Vai ficar da seguinte forma. O to dance, que é a forma infinitiva, no presente simples, ele é apenas dance. To speak, speak. To go, go. To walk, walk. Então, é muito simples. O presente simples é bem simples. No entanto, se o sujeito da minha frase estiver na terceira pessoa do singular, que no caso é o he, she e it, que é o verbo ele ou ela, no singular, podendo ser usado para uma pessoa no singular, ou então para um objeto, um animal que esteja no singular, nós vamos fazer uma pequena alteraçãozinha no meu verbo. A regra geral ela é bem simples. Quando eu vou conjugar na terceira pessoa do singular, eu acrescento o S no final do meu verbo, ao final do meu verbo. Então, se eu for conjugar o verbo, por exemplo, o verbo dance, vai ficar da seguinte forma em todas as pessoas, do singular e do plural vai ficar assim. I dance, you dance, he dances, she dances, it dances, we dance, you dance, and they dance. Então, se você observar aí, as minhas 3 pessoas do singular, que é o he, she e it, sofreu uma modificação aí, uma conjugação diferente com relação aos outros verbos, porque ele está na terceira pessoa do singular. Então, ele foi acrescentado aí o S ao final do verbo dance. Então, ficou dances, ok? Essa é a regra geral.
Mas existe 3 exceções quanto às terminações verbais. A primeira exceção é com relação aos verbos que terminam com as letras O, X, SS, SH e CH. Para palavras que terminam com alguma dessas letras, eu vou precisar de acrescentar não apenas o S, mas o ES no final do verbo. Vai ficar da seguinte forma. O verbo go termina com O, e então passou a ser goes. Fix, fixes, kiss, kisses, wash, washes. Go, verbo ir. Fix, verbo consertar. Kiss, verbo beijar. E wash, verbo lavar. E aí eu trouxe uma frase aí como exemplo, ó. Laura watches movies on the weekend. Laura é uma pessoa que está no singular, no feminino, que então está fazendo referência ao pronome she, né? Então, o verbo watch, que é o verbo assistir, termina com a letra C e H, então eu precisei de acrescentar o ES aí ao final do meu verbo, e aí ficou watches. Laura watches movies on the weekend. Laura assiste filmes aos finais de semana. A segunda exceção aí é com relação aos verbos que terminam com consoante Y. Quando as minhas últimas 2 letras do meu verbo for uma consoante e logo após um Y. Nesse caso, eu vou retirar a letra Y, tá? Eu vou subtrair da minha palavra aí a letra Y e vou acrescentar, vou adicionar o IES. Temos aí como exemplo fly, try, study, que é o verbo voar, tentar e estudar. Eles terminam com Y, e antes desse Y, todos os meus 6 verbos têm uma consoante. Então, eu tirei o Y e acrescentei o IS. Flies, tries, studies. Minha frase aí como exemplo, the baby cries all night. The baby está na terceira pessoa do singular, então eu usei o verbo cry, que é o verbo chorar, na terceira pessoa do singular, no presente simples, cries. Lembrando que se o verbo terminar com Y, porém tiver uma vogal antes, tá? Não for uma consoante, mas for uma vogal, eu não preciso fazer essa alteração. Eu só acrescento o S no final. Um exemplo disso é o verbo play, o verbo jogar. Ele termina com vogal Y. Então, se eu quiser passar ele na terceira pessoa do singular no presente simples, é só acrescentar o S, vai ficar plays. E aí, por fim, eu tenho o verbo have. O verbo have, que é o verbo ter, ele é um verbo considerado irregular. Eu não posso fazer nenhum tipo de alteração nele, como acrescentar uma letra ou retirar uma letra. Para usar ele no presente simples, quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, existe uma versão dele para essa situação, que é o has. Então, se eu for construir uma frase assim, é só eu trocar o have pelo has. E aí vai estar certinho. Essas são as regras quanto ao uso do presente simples na forma afirmativa. Eu espero que vocês tenham um ótimo estudo e bye bye!